Boa noite a todos. Estou aqui para mais um episódio do 3 Graus de Carequice, aqui com os meus colegas Pedro Moura e André Oliveira. Olha, se um dia eu me esqueço do nome de vocês. Do meu nome, por um bocadinho. André, Pedro Moura e Rafael Duarte. Rafael Duarte, isso. Ok. Opa. Tinha que acontecer a alguém um dia. Sim, tudo bem. Não há problema. Portanto, cá estamos de regresso para mais um episódio. Desta vez coube-me a mim a batata quente. Acho que tu disseste, eu acho que o Pedro, quando colocou o episódio anterior, falou no livro que íamos ler, caso quisessem nos acompanhar. Mas, portanto, eu escolhi o Stray Bullets, do David Letman. E porquê? Para explorar um bocadinho a influência que a violência pode ter nas nossas vidas, nomeadamente no nosso crescimento, e como nos pode moldar e de que forma. Nesse sentido, queria também voltar um bocado àquela ideia que explorámos, acho se calhar mais nos primeiros programas, se não estiver enganado, que era tentar pegar em possíveis estruturas narrativas que nos agradem ou ideias que gostássemos de explorar ou ver exploradas dentro deste tema. Partindo então do princípio deste livro do David Letman, que é um livro que eu gosto muito, eu li a coleção toda já há bastante tempo. Pegámos só no volume 1, só para ter uma ideia do que eu queria, que eu acho que o primeiro volume espelha através de... São 7 capítulos, ok, que decorrem entre os anos 70 e 90. Os anos vão trocando, algumas personagens vão sendo as mesmas, vão se cruzando em determinadas alturas, é interessante. E acho que este primeiro volume, aquele que é o Innocence of Nihilism, estou aqui a pensar, estou a dizer o primeiro volume, mas eu acho que o Stray Bullets teve editoras diferentes. Este é o primeiro volume da El Capitan, salvo erro. Porque acho que também foi editado pela Image, não tenho noção de quantos capítulos são. De qualquer das formas, não me prendendo com esses pormenores, acho que, como estava a dizer, estes capítulos espelham um bocadinho, dão uma boa forma geral do que vem aí, do que é o Stray Bullets, que já agora a expressão refere-se a balas perdidas. Portanto, o próprio termo do livro Balas Perdidas acho que vai de encontro um bocado àquilo que eu queria explorar, não é? Não são aquelas balas intencionais que nós levamos na nossa vida, mas aquelas que uma bala vai sempre de encontro, isso sem dúvida nenhuma. Sim, mas sem ser intencional, não é? Sem ser tipo algo que fizeste qualquer coisa a alguém. Diz? Estava a falar sobre a expressão ao encontro de encontro a... estava a ser grammar nazi. Não, pera, eu estou a sentir o riso a vir, só que está a demorar um bocado. Bem, então vá. Está certíssimo. Sim, grammar nazi é o mesmo. Diz? Trabalho de casa. Pegar numa gramática, faz favor. Menino Gabriel. Tenho que voltar a ouvir isto para ver qual é que era o momento. Mas pronto. Ele prega-me sempre uma rasteira para me perder a lógica do raciocínio. Mas pronto, então, começando, eu tenho ideia que este autor tem bastantes trabalhos até. Eu não conheço muito, na verdade. Estive assim a pesquisar a biografia dele até para o programa por piada. Na verdade, para mim, ele é o Stray Bullets. O nome dele ficou-me conhecido como Stray Bullets e foi uma coleção que foi importante. E este livro em particular, o primeiro, lembro-me que na altura que li, foi um soco violento para mim. Achei que a forma como ele descrevia aqui, focando-nos mais numa violência criminal, ok? Mas sintam-se livres. Eu sei que temos que focar o programa, só temos 45 minutos, mas se o Pedro quiser falar da adaptação do Sin City ao cinema, também não vou desligar por causa disso. Eu acho que isso devia ser agora o resto do programa. O que é que vocês acham agora? Sempre quis saber. Tá bom. Eu não sou fã. Pronto, e então, pegando no Stray Bullets e para talvez dar os exemplos de alguns capítulos que eu gostava que vocês discutissem do livro e à volta disto, que é o primeiro, The Look of Love, que começa com aqueles dois... como é que se chamam? Aqueles bandidos, aqueles assassinos profissionais que trabalham para um gangster, esbirros, goons, etc. Os goons, exatamente. Não é? E que um deles, um puto mais novo, um miúdo jovem que se apaixona pelo cadáver,
não é? Não sabemos bem nada sobre o miúdo naquela fase, apenas que tem alguns parafusos a menos. Apaixona-se pelo cadáver, quer dizer, apaixona-se pela rapariga ainda em vida. Sim. Isto Bem, dito não, assim. sim, é verdade. Obrigado, Pedro, pela correção. Nós é que quando a história começa já é um cadáver, mas pronto, aquilo é um bocado doentio e lunático. Mas o que é que eu queria dizer? Porque realmente, como Pedro dizia, não sabemos exatamente os moldes daquela relação. Sabemos que a mulher era uma das namoradas desse gangster chefe, alfa, mas que se houve algum tipo de relação que eu acho difícil, duvido, mais na cabeça do miúdo, talvez tenha havido fisicamente, pelo que se está a entender, mas a verdade é que o miúdo continua a defender aquele cadáver e acaba por matar uma data de pessoas no caminho, de forma mais ou menos, não acidental, mas não era pelo menos intencional, acho, no início. Mais tarde voltamos a ver este miúdo numa fase da sua infância, portanto, noutros capítulos que nem são sobre ele, e vamos percebendo um bocado o ambiente em que ele cresceu, desde miúdo, com várias festas que envolviam gangsters, com uma mãe que provavelmente não foi muito protetora ou sequer carinhosa, e conseguimos desenvolver só aqui, pelo menos conceber uma ideia de como é que o seu crescimento foi. Neste caso, eu diria que é uma criança que estava um bocado condenada desde o início, porque, pronto, nasceu num berço ali ligado ao crime, ou pelo menos a um mundo criminoso, e que era difícil, se calhar, tinha menos hipóteses, se calhar, do que outras pessoas de se safar, de certa forma, de ter uma vida mais aquilo que nós chamamos de normal. Pelo menos cumpridora das boas normas da sociedade. Depois iria passar para o segundo capítulo, Victimology, e eu acho que apesar de haver vários personagens ao longo do Stray Bullets que vão reaparecendo, eu acho que a Virginia será talvez a protagonista de todas, a grande protagonista da série, e que vai estar mais presente até neste primeiro livro. Penso que são 3 capítulos sobre ela. Há um que é o de uma personagem fictícia que é escrita por ela, algo que só se sabe mais à frente, que é Amy Racecar. Portanto, quase podemos dizer que 4 capítulos são sobre ela, e de certa forma, mesmo sendo fantasiosa a história da Amy Racecar, nós reconhecemos pontos da vida da Virginia, e até ficamos a saber que o pai morreu antes de efetivamente morrer, que é no capítulo a seguir. São ligações que depois uma pessoa vai construindo à medida que vai avançando neste livro, e por isso é que em termos de estrutura narrativa também lhe acho alguma graça, com a alternância entre os anos e, portanto, a ligação destas peças e destes capítulos que vão construindo esta história maior. A história da Virginia começa no Victimology, também é um título caricato. E a Virginia era uma rapariga, à partida também com uma vida normal, e ao contrário do miúdo que falei anteriormente, esperaríamos que tivesse uma vida mais próxima daquilo do que é o ir à escola, voltar, ter 2 pais, uma irmã e eventualmente crescer, ter um emprego, etc. Mas que teve o azar de que, ao sair da Guerra das Estrelas, do filme, do cinema, ter assistido a um assassinato. Também dois goons a matar alguém no meio da rua. Epá, saiu, é assim. Podia ser pior, podia-me ter esquecido o teu nome. Isso não é mau. Não. E, portanto, eu acho que esse momento foi ali um virar 180 graus na vida daquela rapariga. E o que me interessa neste tipo de momentos é aquilo que, de certa forma, podia acontecer a cada um de nós. Nós, à partida, não é? Temos uma vida relativamente tranquila nesses moldes, não sei, o Pedro ou o André estão envolvidos em grandes atividades criminosas. Eu não estou. Pronto, eu não estou, portanto, à partida levo uma vida pacata, ando na rua, não tenho grandes preocupações de consciência, mas num momento que assim inesperado nos possa roubar um bocado esse chão, tirar-nos afetar-nos de uma forma que nunca mais voltaremos a estar naquele comprimento de onda da vida que levávamos. E é o caso da Virginia, eu sinto isso. Claro que depois vemos que a família dela não é perfeita, a relação com a mãe pode nunca ter sido boa, mas ficou claramente pior depois disto, porque os impactos que este momento, o qual ela acaba por nunca partilhar com ninguém,
acho que matam uma parte dela. De certa forma, podemos dizer que lhe matam a infância. A infância daquela criança acaba por ser destruída. Isso vê-se nas interações escolares, familiares. A grande pedra basilar dela, acho que é o pai. O pai que, por sua vez, como é salvo erro camionista, passa muitos tempos fora de casa, não é? Também há esse afastamento, mas quando está, consegue ser, acho eu, a única pessoa, precisamente por causa do amor e do carinho que tem para a filha, que acho que lhe consegue dar alguma luz, e depois no fim do livro essa luz é apagada. O pai morre com cancro. E essa luz é apagada para sempre, acho eu. Depois vai-se avançar no livro, não estou a dizer que a Virginia vai ser uma vilã de todo, mas é como digo, sinto que foi roubada a infância àquela criança e isso tem repercussões grandes e para o resto da sua vida. Portanto, se calhar estiquei-me dos 10 minutos, olhem, perdi um bocado a noção. Mas como também me forem interrompendo e gozado com as minhas skills de gramática, também não faz mal. Portanto, vou passar para vocês. A gente não se importa. E enganas-te a dizer os nomes das pessoas, depois o que é que queres? As pessoas não te deixam. Não me enganei a dizer o nome, disse o nome. Aquela hesitação magoou-me, Gabriel. Aquela hesitação. André Oliveira. De repente olha aí e disse, é o Ed Pitt. Não, é o André. Porque estava assim parecido. É uma confusão comum, sim. Pedro, força. Não, eu não tenho apontamentos dentro desta ideia, porque o tema... eu se calhar gostava de fazer uma pergunta, que é o seguinte, que é, a Amy Racecar é a Virginia? Como é que tu lês a relação? Ou seja... o silêncio significativo. Eu se calhar gostava de voltar um bocadinho atrás por causa das datas, ou seja, acho que apesar de tudo devíamos ser um bocadinho claros de quando é que esta série apareceu, como é que apareceu, para não ser confundida com um texto que sempre existiu, não é? Ou seja, é preciso apontar para as datas. Eu apontei aqui num papel, mas isto na verdade está uma confusão já do caraças. Mas isto é para aí de 1995 ou 1997 ou algo assim. Eu por acaso tenho isto em comic books, não tenho aqui em casa. Eu comprei isto em Standing Order. Isto saiu na El Capitan. El Capitan era a própria editora, era a autoeditora. Só mais tarde as coleções, algumas das coleções e aquelas que estão no mercado agora que são da Image. E durante muito tempo ele não pôde regressar a esta série porque precisamente esta série não lhe dava, digamos, não era o que o sustentava. Portanto, ele fez vários trabalhos para editoras como a ADC, ele chegou a escrever para o Batman, fez uma coisa com o Wolverine, e sinceramente eu lembro-me de ver algumas coisas, por exemplo, ele tem uma história do Demolidor e do Punisher, que eu me lembro de ler semi-distraidamente, e não gostava muito, não gostei nada daquilo. Para já porque o desenho dele é um desenho particularmente sólido, ou funciona muito bem na série original, a preto e branco, se bem que ele tem um estilo que está sempre a flutuar, ou seja, às vezes há coisas que lembram muito algum Frank Miller, depois outras coisas são um bocadinho mais não tão elegantes como o Alex Toth, mas dentro um bocadinho dessa tradição do abonecado realista, etc. Mas depois nas séries que ele fez, mais mainstream, na verdade, piora o trabalho, mesmo de desenho. Essa série do Demolidor e do... Perdão, do Demolidor e do Punisher, por exemplo, é desenhado por ele e aquilo não é muito bom. Mas depois ele tem outras coisas que escreve só, como para o Batman e o Wolverine, mas a verdade é que se existem autores que mantêm algumas características suas ou criam uma voz própria, ou mesmo quando trabalham com super-heróis, como o Bendis, o Brubaker, Alex Scott, etc., que é a malta que vem do independente, o Leppan, há ali qualquer coisa que não funciona muito bem. Eu lembro de uma vez, a primeira série que eu li dele, assim mais ou menos de cima, era o Feral, sobre lobisomens. E havia ali qualquer coisa que não funcionava muito bem. E eu acho que é porque o gajo é mesmo bom a escrever estas histórias realistas de crime, não é? De gangsters, etc. Ele tem uma outra série que é o The Lodger, que é porreira,
Tem uma outra que era sobre uma tipa música, mas agora não me lembro o título, mas não ficou assim na memória. E eu sei que o Straight Bullets regressou há pouco tempo com o Sunshine and Roses, mas isso eu não li. Bom, em todo caso, o que eu quero apontar do tempo é que, obviamente, que existem comparações inevitáveis que nós faríamos, nomeadamente com o trabalho do Quentin Tarantino, porque o Reservoir Dogs é de 92, o Pulp Fiction é de 94 e isto é depois. Obviamente que o Tarantino não inventou de maneira nenhuma o género dos gangsters, não é? Basta pensar nos filmes dos Yakuza, os heist movies dos anos 60, essas coisas todas, mas o Tarantino trouxe várias características que, como é que se diz? Também não é rejuvenescer, mas trouxe um novo cool para os gangsters, trouxe estruturas temporais ou narrativas um pouco mais complexas, ou pelo menos dentro do filme comercial, e eu acho que o Lapan, apesar de tudo, bebe imenso disso. Não é uma imitação de maneira nenhuma, mas há obviamente uma influência direta. Existiam outras séries na altura também boas, eu não posso deixar só de citar uma série muito curta, que é do Brubaker, que eu acho que o Brubaker é talvez um dos escritores de policiais dentro do mainstream norte-americano, ou independente norte-americano, ainda simpático, e ele tem duas séries também dos anos 90, uma foi com o Eric Schanauer, que era An Accidental Death, que eu acho ainda um livro do caraças. Tinha saído em pequenos capítulos na Dark Horse, mas é uma história muito fechada, e tem a ver precisamente com jovens ou crianças a testemunhar um crime. E tem depois outra história, já 2001, que é o The Fall, com o Jason Lutz. Bom, isto, digamos que é assim um tempo em que aparecem policiais preto e branco, histórias concentradas, etc., bastante interessantes. Eu provavelmente gostava de falar de outras séries de crime, que também existem, que eu acho que também têm bastante qualidade e que são similares em termos desta atenção para com o realismo, por um lado o procedural, por outro lado a questão da herança das personagens na sua história, a família e as consequências que isso tem nas suas vidas. Mas eu gostava de voltar a esta questão, que é se as histórias da Race Car, que muitas vezes até têm mesmo aventuras separadas, se achas que é apenas uma fantasia escapista da Virgínia, ou se na verdade é mesmo uma coisa real do futuro dela. Eu não sei se isso é resolvido. Epá, eu tenho ideia que é, mas como já li há muito tempo, posso estar enganado. Eu tenho ideia que a dada altura se percebe ou se comprova que são histórias escritas pela Virgínia. E nesse sentido um alter ego, um escape, seria essa situação. Posso estar enganado, como disse, eu reli só o primeiro volume, mas tenho ideia que isso a dada altura é claro, é confirmado. Mas pronto, okay. Não ponha muito no fogo. Portanto, para mim, pelo menos a ideia com que eu fiquei mesmo, e tanto que a disse, é que sim, que é o alter ego da Virgínia. Neste primeiro livro, há aquela situação da Amy Racecar matar a mãe, que também me parece a dada altura o desejo da Virgínia. Espera aí que eu ouvi isso agora um bocadinho quebrado. Sim. Okay. Há um determinado momento, vou reformular porque não sei quando é que ficou cortado. No capítulo da Amy Racecar, ela mata a mãe, que é muito parecida em termos de personalidade e tudo com a mãe da Virgínia. Mas pronto, como tu disseste, também podia ser o futuro. A questão da Virgínia, o que é que eu queria dizer? Eu acho que no capítulo 7, que é o seguinte, há um momento, porque é sobre a doença do pai, há um momento em que a Virgínia está a escrever, e o próprio pai diz que ela escreve histórias, que quase me parece que leio ali que está a escrever exatamente a morte da mãe. Pode não ser aquela história da Amy Racecar. Fiquei ali um bocadinho a tentar ler um bocadinho mais aquelas linhas, mas sim, eu acho que sim. Respondendo e não tendo a perder agora mais tempo aqui a procurar. Sim, na página 212, abri agora, está mesmo... Não, estou a brincar, estou mesmo. Na página 212, na última vinheta, vemos o diário aberto
e a última, se eu consigo bem ler a última frase, diz qualquer coisa, in her eyes, blá blá blá, shot her Exato. dead. Exatamente, exatamente. Ok. Não é claro, mas podes. Pronto. Eu subentendi assim, pelo menos. Pois, eu também posso estar enganado, ou seja, se calhar mereceria, de facto, até para o programa, isto não fica muito bem, ter relido isto com mais atenção que resolvesse essa questão. Mas eu não sei se isso é claro ou se fica esta dúvida. E é muito curioso porque, de facto, ela é uma miúda cândida, relativamente inocente, ela gosta muito do pai, o pai é um tipo que tem uma joie de vivre e a mãe é uma megera. Sim. E depois ela, cada capítulo, isto estruturalmente é muito interessante, porque cada comic book, as páginas são sempre iguais, não é? Uma grelha de 8 vinhetas, 2 colunas de 4 vinhetas, sempre tudo, tirando às vezes as vinhetas finais ou o início, etc, etc. Mas é tudo Esqueci muito... de dizer realmente que era a preto e branco, mas tu já mencionaste isso. É tudo esse ritmo, e cada episódio é linear, ou seja, as coisas estão cronologicamente, mas os episódios em si são tempos diferentes. E de facto, isto provavelmente, eu como disse, não li o Sunshine on Roses, mas provavelmente essa série vai buscar outros personagens que entretanto descobrimos, e portanto é um puzzle gigantesco que provavelmente cria um fresco ao longo desta cronologia toda, que também não é, digamos, não é questão de originalidade, isso não interessa, mas é bastante curioso e leva a que a cada leitura de cada episódio leva-nos a repensar um episódio anterior. Mas eu de facto pergunto-me essa relação entre desculpem, a fantasia e a realidade. Bom, desculpem, o André não disse nada ainda, estou aqui a espingardar. Isso não é necessariamente mau. Eu peço desculpa, eu hoje não vou falar muito, até porque tive uma semana um bocado violenta, não deste tipo de violência, não é? E até porque eu não tenho especial fascínio pelos gangsters, nem por este universo violento. Na banda desenhada, pelo menos, pronto, no cinema realmente é onde eu se calhar acompanhei mais histórias deste género. Na banda desenhada, talvez, além do Sin City, que todos nós acompanhámos, o Preacher foi uma série importante para mim, não é? E o Preacher é muito... está carregadinho. Aqui, nesta história, só há uma coisa que é comum entre duas personagens. Há qualquer coisa que acontece na infância que marca o futuro das personagens, né? Mesmo o miúdo do primeiro capítulo, e que tu, Gabriel, disseste que ele cresce num ambiente que é propício a tornar-se aquilo que acaba por se tornar. Acaba por ser sempre a infância acaba por ser sempre o ponto onde estas coisas acontecem, não é? E onde as pessoas são marcadas. Eu sei que a infância acaba por definir muito da personalidade das pessoas, mas às vezes há um bocado esse lugar comum de tentar justificar as ações de alguém adulto por causa de alguma coisa que viveu ou passou na infância. E por isso é que eu acho que o Breaking Bad foi uma série refrescante nesse aspecto, porque mostrou uma... Todos vocês viram Breaking Bad, não é? Sim, sim. Não. Não sei viste? o que é, mas nunca vi. Acho que foi um trabalho está muitíssimo bem escrito, e acho que foi um trabalho de ator bem construído, porque eu acho que vão um bocadinho além daquilo que é aquilo que pode mudar uma pessoa. Nós também falámos há tempos, quando falámos do meu livro do Diogo Alves, que na verdade ele vira já na idade adulta e já depois de construir um certo reconhecimento entre os seus pares como uma pessoa com determinadas características, e de um momento para o outro vira. E no Breaking Bad, portanto, a gente percebe a dada altura, aos poucos, porque é que ele se deixou adulterar e porque é que ele se transformou completamente como personagem. Esta ideia do trauma, de facto, é uma coisa que acaba por estar sempre ligada à infância de alguma maneira. Eu também não conhecia isto. Acho que vem muito, também percebi, ou também pelo menos fiz ali uma ligação ao universo do Tarantino, porque não temos propriamente um herói, não é? Temos uma série de personagens que são exploradas e que são recorrentes. Isso é uma coisa que também é bastante comum em Tarantino. São personagens que são anti-heróis, não são
não são propriamente personagem, não há o herói ou o vilão, tal como há tempos quando fizemos o programa sobre vingança, era uma coisa muito mais linear, que pronto, há uma personagem, algo lhe acontece muito grave e que ele depois passa a história toda a cometer atrocidades para cometer justiça, não é? Aqui é muito mais profundo do que isso. Gostei particularmente da primeira história, da história do miúdo que tem ali a relação com agora cadáver, né? A relação que não se terá iniciado. Eles falam mesmo que ele teve relações com a mulher e que o deixaram ter relações com piada. Portanto, eu acho que ele realmente envolveu-se, se fosse mesmo a envolver fisicamente, e depois achou que eles eram, pronto, apaixonou-se, né? E achou que eles iam ficar juntos para sempre e as coisas não correram como ele correu, como eu pensava, e é engraçado que depois aquilo há uma... Eles vão enchendo o porta-bagagens do carro de corpos, não é? Porque uns atrás dos outros, e depois já é meio aleatório. Já mata. Essa é a parte mais tarantinesca, vá, diria. Agora também há uma série, pelo menos eu vi uma série agora há pouco tempo na Netflix que chama-se The End of the Fucking World. Não sei se vocês viram. Já ouvi falar, não vi, mas também não vi. Também gostei bastante. Também é uma coisa que acho que é baseado numa banda desenhada também. Ah, sim? Olha, isso não sabia. Acho que sim. É muito fixe e também é assim uma sucessão de acontecimentos, uma coisa leva à outra e de repente é uma embrulhada tal que... E são 2 miúdos, é muito... portanto, a violência é um bocado um universo sem fim, mas aquilo que eu pensei nisso foi logo a associação ao Tarantino e foi em busca de novas estruturas narrativas, novas maneiras de justificar mudanças drásticas no comportamento das personagens ou aquilo que elas se tornam de repente. Acho que gostaria de ver isso explorado de outra maneira. O rapaz não tinha necessariamente de ficar assim por causa de ter crescido naquele ambiente, não é? Mas acaba por ser isso, nem sequer temos uma justificação, é só porque sim, só porque ele viveu naquele ambiente que se tornou daquela forma. Mas fiquei com interesse em conhecer o resto da série e depois expliquem-me só, o resto da série é sempre dentro deste género. Stray Bullets são histórias assim que têm ligação entre elas, mas são histórias independentes? Se eu me lembro bem da série toda, portanto, como disse, eu fui lendo os comic books que eu penso que correspondem a 4 trade paperbacks, talvez. Eu não tenho os trade paperbacks, só tenho comics. Eu penso que mais 6 ou 7. Eu na verdade... Pode variar com as edições, Eu sei que há umas edições que têm mais, outras têm menos, mas não sei isso de cor agora. Mais ou menos o quê? Não estou a perceber. Portanto, há compilações que têm mais fascículos dentro delas do que outras. Mas depois, é o que eu estou a dizer, eu não tenho livros, tenho tudo em comic books. E, na verdade, lembro-me que tinha uma standing order, portanto, ia comprando. Não tenho esta do Sunshine Roses, não li. Mas eu lembro que era mais ou menos sempre assim, ou seja, às vezes havia saltos em tempos inesperados, ou seja, de repente era mesmo momentos do tempo que não estávamos à espera, ou seguiam tangenciais, ou seja, por exemplo... vocês lembram-se daquela personagem, o Spain, que aparece no segundo episódio deste livro, o tipo de cabelos compridos. Esse tipo, sim. Mais tarde, vai aparecer muitas vezes, acaba por haver histórias quase sobre ele. É uma constante. Acho que aparece em todos os volumes, quase. Sim, mas aqui aparece só uma vez. Depois nos outros aparece vezes. Não, aparece mais. Aparece em vários capítulos, ele. Ele aparece em vários capítulos, se estiveres atento. Neste primeiro livro também? Sim. Okay, sim. Já não lembrava. Por exemplo, no segundo capítulo, portanto, aí ele é um dos gangsters que mata a pessoa que a Virginia vê. Sim, portanto, é isso que eu estou a dizer, certo. Na festa, há uma festa a seguir em que um tipo se envolve com a rapariga que é a namorada do gangster Alpha e ele também está nessa festa. Também está na festa, é verdade. E é o tipo, eu tenho quase a certeza que é o tipo que atropela também no 5º capítulo alguém. E que depois também aparece na festa mais tarde. Portanto, ele é uma constante, essa personagem. O Monster menos, mas também, que é um tipo que às vezes anda com ele. Sim. Parece o Elijah Wood no Sin City agora. Mas, interessante. Já, o que vocês acharam da adaptação? Eu estava a perguntar.
Mas agora pegando só numas coisas que o André disse, é óbvio que nada aqui, ou pelo menos o que eu quis dizer, era que tinha que ser algo ditatorial, não, absoluto. Diferentes pessoas a experienciar as mesmas coisas provavelmente iriam ter respostas diferentes. E nesse sentido, posso dizer que sim, que normalmente os capítulos têm um princípio, meio e fim, mas há uma continuidade em algumas dessas personagens que retomam, seja no futuro ou no passado. Este miúdo do primeiro capítulo nem sequer é uma das personagens mais importantes. Vai aparecendo. A Virginia é muito mais, e penso que até o rapaz do quinto capítulo também, que vai aparecendo mais vezes no futuro, que já é um adolescente, portanto é alguém que vai fazer 18 anos, e também nesta história já, pronto, mostra-te alguma coisa, mas posso dizer que no futuro mostra mais. Talvez por não ser uma criança, os impactos do que ele vive possam não ter moldado tanto num determinado caminho, mas sem dúvida que o influenciaram e portanto, depois tinha que seguir a história dele. Nesse sentido, acho que o livro é interessante na forma diferente como pega em algumas personagens e explora aquilo. Não tinha que ser assim o caminho, foi um caminho escolhido. Algumas personagens vão ter mais destaque, vão estar muito mais presentes e nesse sentido vais ter mais respostas ou pelo menos explicações para porque é que aconteceu isto assim. Noutras não tanto, mas eu penso que num todo isso também tem que ser assim, não podes explicar exaustivamente as personagens todas e eu acho que o que é apresentado funciona. A comparação com o Tarantino tem que ser aceite, acho que sim. No entanto, eu sempre achei que o Stray Bullets era mais profundo. Eu não acho o Tarantino particularmente profundo. Nem tem que o ser, não era uma crítica negativa, atenção. Por isso é que eu estava a dizer, naquele primeiro capítulo, quando eles começam a encher o carro de cadáveres, aí já me parece mais Tarantino nesse sentido dessas aventuras recambulescas e a forma como a violência se trabalha. Mas aqui eu sinto mesmo às vezes murros no estômago, em que determinadas coisas me deixam. Talvez eu esteja a pôr mais do que o que li, mas pelo menos foi a experiência que eu tive. E em particular a história da Virginia no início e também no fim, que acaba com a morte do pai. Aquilo para mim foi violento, foi um sopro. Uma mistura de Tarantino com Coen também, com os irmãos Coen. Também há aqui por exemplo, sim, e os Coen têm um lado negro fantástico, que sim, que também vejo aqui, bem lembrado. Uhum. Muito fixe. Sim, da parte da comédia. Sim, a comparação com o Tarantino é um bocadinho básica, ou óbvia. Não, mas eu acho que. Mas o Tarantino é uma espécie de texto. Peraí. Estás todo quebrado, Gabriel. Olha, ficou parado. Sim. Pá, ele acaba por ser quase. Espera. Ficaste quebrado. Fala, Gabriel. Fiquei parado, pronto. Sim. Mas diz lá. Exatamente. Eu acho que só isso. Não, agora está mal outra vez, Gabriel. Mas vai fazer isto falta. Estamos mal. Gabriel está com robonite. Está com uma patologia que faz um robô. A outra coisa, pronto, eu quando estava a ler não estava propriamente a preocupar muito com esse foco da influência. Avancem. Não estava muito preocupado com essa coisa de influência. Aliás, até durante um momento eu até pensei que o que tu querias falar era a influência da BD violência na vida das pessoas. Tipo, isto aqui vai influenciar. Exato. Jogas GTA e depois fazes coisas. Exato. Eu por acaso vi uma coisa que provava de facto a influência na cultura, porque um gajo lia Pac-Man, jogava Pac-Man no final dos anos 70, 80, e qual é a influência? Bom, passado 10 anos, quem é que não estava em sítios escuros com música sincopada a ver fantasmas? A comer fruta de uma só vez e a ser perseguido por fantasmas. Exato. Quem é que não estava a fazer isso? Mas eu estava sobretudo a pensar nesta equação de bandas desenhadas que de facto exploram uma violência digamos, no nível da rua. Por exemplo, aqui não me interessava
não interessava comparar, por exemplo, a séries de terror, não é? Com machadadas e esse tipo de violência. Não é isso. É mesmo esta questão da violência que pode existir no crime e, sobretudo, de uma forma mais ou menos clássica nos Estados Unidos. É um imaginário que nós temos precisamente pelo acesso, por esta coisa paradoxal nos Estados Unidos, que é um país avançado, seguro, civilizado, apesar de tudo, claro, podemos ser cínicos e apontar todos os problemas que tem, não é? Mas ao mesmo tempo haver um acesso às armas que leva a crimes de uma grande violência, quer dizer, não estamos a pensar na violência que é perpetrada todos os dias em locais onde há conflitos de guerra ou coisas muito violentas, e é esse o paradoxo que depois alimenta o imaginário, graças aos filmes, etc. E dentro da banda desenhada há de facto alguns, sobretudo associado ao crime, seja a tentativa de resolver um crime ou não, há de facto uma data de séries que eu acho particularmente bem feitas. Pronto, já falei do Brubaker, sobretudo, nem sequer estou a falar das grandes séries pela qual ele é conhecido, não é? O Criminal, o Fade Out, etc., que são, penso eu, mesmo muito bem feitas, ou aquelas adaptações do Darwin Cook, do Parker, que também é, mas isso é mais heist movie, não é? Isso é mais virado para aí. Mas há coisas um bocadinho mais obscuras. Por exemplo, eu estou-me a lembrar de uma série muito porreira, que é o The Kitchen, que é uma série da Vertigo, se não me engano, que é escrita pelo Ollie Masters e desenhada pela Ming Doyle, que foi feito num filme. E eu acho que a série de banda desenhada talvez fosse mais interessante, que é sobre, se me lembro bem, é sobre um grupo de mulheres que herda o império de crime dos homens, ou seja, os homens são presos, não me recordo bem, e depois elas herdam esse crime. Já sei qual é o filme. É com a Melissa McCarthy. Exatamente. Ela até tem um bom papel aí. Bom, claro que nós depois também podíamos olhar para os super-heróis, mas o problema dos super-heróis é que muitas vezes os crimes são resolvidos de maneiras espetaculares, não é? Quer dizer, se há um tipo a roubar o banco e aparece o super-homem, a mim parece-me que deixa de pertencer a este campeonato. Porém, eu acho que existem algumas histórias de super-heróis que conseguem manter um certo street level e manter, digamos, esta tensão. Eu diria um run muito particular, ou seja, do Punisher eu olhava para o run do Garth Ennis, que foi muito bom. Sim. No Daredevil eu olharia para o run do Brian Michael Bendis, que para mim continua a ser um run espetacular. E precisamente porque olhava do ponto de vista da rua, a relação entre as personagens, e não era propriamente coisas muito espetaculares, não é viagens ao cosmos, mas dentro do crime. E outro, claro, acho que é um bocadinho óbvio falar nisso, que é o Batman Ano 1, do Miller e do Micheluzzi. Mas o Kelly... Sim. Epá, que apesar de tudo continua a ser uma coisa que demonstra ali um grau da rua. E óbvio, se olharmos para a banda desenhada francesa, temos as histórias do Tardy, da adaptação daquele detetive. Estou a ter uma quebra de referências do caraças. Manchot, as histórias do Jerome e do Book, etc. Há uma data de referências que nós podíamos ir buscar. Mas, de facto, aquilo que é interessante é este nível de uma vida quase banal, mas depois essa banalidade tem a presença de uma violência completamente inenarrável, não é? Destes crimes. Aliás, eu até gostava de discutir um bocadinho o título, que é o título da coleção, é bastante curioso, a inocência do nihilismo. Porque o nihilismo, apesar de tudo, parece-me a mim, o nihilismo é uma atitude que é proativa, ou seja, ser-se nihilista é proativo, tem que querer ser nihilista. Como é que é possível ser-se nihilista e haver algo inocente aí? Portanto, é um paradoxo conceptual bastante curioso. Ou seja, nós temos, seguindo a ideia do Gabriel, que é eleger como personagem principal a Virgínia, que eu sei o que é que não é personagem principal, mas digamos é um ótimo eixo de organizar todas as histórias. Vemos este equilíbrio entre uma personagem que nasce
numa inocência, ou nasce inocente, uma ideia bastante clássica, não é? Filosófica da inocência da criança, e que vai sendo corrompida ao longo da sua vida pela sociedade. Mas no caso dela, ela tem algumas fantasias, mas há de facto uma série de problemas que acontecem com ela, não é? De ataques, e não há possibilidade de compreender porque é que ela está irritada, etc. Os colegas da escola, as tentativas de violação, etc. E termina com uma personagem, a Racecar, que consegue matar o mundo inteiro, não é? É um exagero desse aspecto de violência. É curioso. Deixa-me só dar mais uma outra referência, que é do Jason Aaron e do R.M. Guerra, o Scalped, que é uma série espetacular, um policial muito bom, e que também eu acho que tem algumas afinidades com o Stray Bullets, no sentido de querer olhar para uma comunidade que tenta redimir-se de alguma maneira, mas está sempre a escorregar numa vida de crime, etc, etc. Sorry. Não. Esta ideia da comunidade também foi bem lembrada, é verdade. Num registro completamente diferente, a primeira coisa que me veio à cabeça foi do The Right Thing, do Spike Lee, por causa que há uma série de filmes que realmente espelham muito a comunidade e vais tendo aquelas histórias. O filme vai gerando à volta de diferentes histórias ali, que é interessante, e aqui no Stray Bullets realmente acontece isso. Voltando aos Coen do André, só lembrar um dos capítulos que eu acho também engraçado, porque claro que o autor nos está a querer enganar, e isso nota-se em várias cenas. Quando a Virginia foge e lhe dão boleia, e todos nós pensamos, acho eu, que é um pedófilo a dar-lhe boleia, e acho que é mesmo propositado, pela questão da mão na perna e tudo. Ele aponta para tudo, e depois o twist final é um político, não é? E alguém diria... Não vou fazer essa piada. Sim, estamos todos a pensá-la, mas não vamos dizê-la. Não, mas pronto, é engraçado pela estratégia, não é? Ele vai ser o herói, vai ganhar votos e aproveita aquilo tudo faz todo sentido de certa forma enquanto campanha de marketing, mas a mim apanhou-me completamente desprevenido, eu não estava nada à espera daquilo. Também precisamente porque acho mesmo que o autor nos força muito a ideia de outra coisa. Mas tem esse humor negro que estávamos a lembrar há pouco. Era só este acréscimo também. Eu se calhar levantaria uma coisa e volta ao título. Ou seja, se nós tivéssemos que falar quais eram os temas que presidiam esta série, um primeiro, mas talvez seja secundário ou terciário, é a diferença entre fantasia e realidade, sobretudo por causa da equação entre Virginia e a Racecar, e até a presença do Star Wars, como tu dizes. Mas a outra é um bocadinho mais básica, que é o tema central, que é a causa-consequência. Ou seja, isto são ciclos, e a verdade é que é muito difícil de perceber onde é que está a origem do problema ou como é que se resolve o problema. Aliás, como se sabe na psicologia, como o André estava a dizer, do trauma, etc., normalmente existem sempre formas de explicar as razões de determinadas violências, precisamente porque se imitam mecanismos que se testemunharam anteriormente. E a única maneira de fazer isso é quebrar o ciclo. E quebrar o ciclo é muito difícil, como é óbvio, dependendo dos contextos, mas normalmente é muito difícil. Mas eu não sei se o Stray Bullets está interessado, precisamente como não é uma leitura linear e fechada, não sei se está tão interessado assim em algum tipo de redenção. Mesmo quando as personagens parecem estarem bem, como aquele casal que está na cama e que se apaixona e diz: vamos fugir, eu já decidi, vamos fugir, abre a porta e entra o gajo. Portanto, é impossível, isto é um mecanismo que nunca vão conseguir fugir. E se calhar o desarranjo cronológico reforça ainda mais essa impossibilidade de resolver essa cadeia. E pronto, obrigado. Tens que ler o último. Não é que vá mudar a tua opinião, mas tens que ler o último. Sim, claro, acredito. Mas o último volume do Stray Bullets. Sim. Que são 6, eu depois fui verificar, são 6 volumes. O Sunshine Roses continua. Sim. Quer dizer, a série Stray Bullets tem 6 volumes. Agora há uma nova série que é o Stray Bullets Sunshine and Roses. Ok. Mas a original tem 6 volumes. Sim. Eu acho que li esse, tenho quase a certeza que os li todos.
E há uma da Rose, não quer dizer que haja uma redenção, mas por isso é que estava a dizer que tinhas que Sim, claro, acredito. Mas nota-se que O André está muito concentrado. Não, eu acho que Está a jogar Sudoku. eu custa-me que a gente acabe o programa sem falar da adaptação do Sin City, mas tudo bem. É mais um programa que fica sem discutirmos o essencial, mas tudo bem, pronto. Fica para a semana. É City, eu digo, não dá, vamos cortar. Olha, para a semana sou eu, mas ainda não tenho nenhum livro, portanto... Pode ser a adaptação cinematográfica do Sin City e resolvemos isso de uma vez por todas. Vamos iniciar um ciclo de 10 programas sobre a adaptação do Sin City. Que eu fiquei a saber agora há pouco tempo, não sei bem porquê, que o Doc Brown entra no 2, não é? Que ninguém viu o 2, na realidade. Eu não vi o 2. Como é que ele se chama? Mas tem o Doc Brown do Regresso ao Futuro? O ator? É conhecido. Christopher Lloyd. Christopher Lloyd Christopher entra Lloyd. lá todo, também é tipo um médico viciado em heroína e tal. Sim, eu vi, mas é daqueles filmes que sabem, é aquela coisa que está a entrar por um olho e a sair pelo outro, ou algo assim. Sim, É isso. Mas pronto, vamos guardar para o especial de Natal, esse talvez. Teremos que comparar, obviamente, o 1 e o 2, portanto vão ser vários programas. Também podemos falar das influências do Sin City noutra adaptação extraordinária que é o The Spirit. Pá, eu acho que temos aí programas... Ganda filme. Foi talvez o melhor filme do triênio daquela semana, quando se viu. Mas bem, pronto, entra o Samuel L. Jackson, não é? Sim. O Samuel L. Jackson aí faz de Samuel L. Jackson, exato, agora estou-me a lembrar. O que é refrescante, normalmente é uma coisa de Samuel L. Jackson. E entra o Gabriel qualquer coisa, que não é o André que vias do Suits, só estou enganado, que é o personagem principal do Suits. Não lances esses boatos acerca de mim. Não, pá, desculpa, então enganei-me. Se calhar era o, como é que tu chamaste? O Rafael Marques? Não sei. Sim, o Rafael Duarte. Se calhar o Rafael Duarte é que era, troquei. Então esquece, não queria lançar boatos, não. O meu livro e o meu tema vão permanecer em mistério, porque ainda não tenho, mas para a semana haverá, de certeza. Muito bem, então vá. Obrigado. Acho que estávamos. Aliás, já agora só para deixar claro, nós demorámos uma semana com isto, não é que interesse para quem vai ver, mas demorámos uma semana porque de facto foram semanas complicadas para os três e nós temos estado um bocado cansados. Vamos tentar mudar um bocado este formato. Talvez enquanto fazemos jogging ou uma coisa assim, porque assim já estamos sem muita energia. Muito bem. Obrigado e até breve. Até a próxima. Obrigado.